Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os aspectos políticos da Roma Antiga. Vamos falar um pouco aí da história, da origem da Roma Antiga, de forma mitológica e também observando aí os estudos, né, da origem dada pelos historiadores. Mas o nosso foco será um pouco a questão política, a questão de algumas instituições que nasceram aí dentro da Roma Antiga. Preste bastante atenção, essa é uma aula para a semana 4 do PET 3, do sexto ano. Nós vamos dar informações aí importantes para que você realize bem as atividades. A origem mitológica de Roma, ela faz parte de um mito chamado, dentro de uma obra de um autor chamado Virgílio. Essa obra se chama Eneida. Segundo as narrativas aí, segundo a mitologia romana, Roma teria surgido a partir de um guerreiro, um herói que havia fugido da guerra de Troia e se estabelecido na Península Itálica, fundando, né, esse herói se chamava Enéas. Ela teria fundado aí a cidade de Alba Longa. Essa cidade passou a ser governada aí por um rei chamado Númitor, que foi destronado pelo seu irmão. Númitor teve uma filha chamada Réia, que teve 2 filhos gêmeos, chamados Remo e Rômulo. Esses 2 filhos gêmeos foram jogados no rio e milagrosamente sobreviveram e foram encontrados por uma loba. É o que a representação que você vê nessa escultura aí da imagem é exatamente isso. Então eles foram alimentados por uma loba até que pastores, né, camponeses, encontrassem esses irmãos e cuidassem deles até a idade adulta. E aí o que acontece? Adultos, esses 2 irmãos, por sua vez, vão fundar a cidade de Roma, e Rômulo, tendo aí questões aí de briga por ciúmes, mata o seu irmão Remo e torna-se aí o primeiro rei de Roma. Então, esta é a versão mitológica da história de Roma. Nós sabemos, né, que é importante nós observarmos a questão mitológica para compreendermos a cultura desses povos, em que eles acreditavam, mas existe aí uma narrativa científica, que no caso seria a narrativa dada pelos historiadores. E que narrativa é essa? Segundo os historiadores, Roma teria sido fundada e Roma teria tido origem por diversos povos da região da Península Itálica, que por volta do século 8 a.C., ocupou as margens aí do rio Tíber. Ocuparam também aí, né, além de latinos, que foram os principais, úmbrios, sabinos, gregos, samitas, cartaginenses, que procuravam aí, praticavam as atividades agropastoris, né? Então, eles viviam aí da agricultura e da pecuária, né, basicamente. A cidade de Roma, ela teria surgido da invasão etrusca, né? Com a invasão etrusca, que estendeu o domínio sobre a planície do Lácio, iniciando assim o período da monarquia em 753 a.C. Esse acontecimento aí é considerado o marco inicial da história de Roma. Ok? Nós vamos para uma linha do tempo aqui importante, e nós podemos dividir a história de Roma como um todo em 3 períodos diferentes. O primeiro período é o período monárquico, o segundo
é o republicano, o terceiro, o império, né, o Império Romano. Então, o período monárquico é aquele período da monarquia iniciado pelos etruscos, né, pelo rei etrusco. A sociedade, nesse momento, ela era dividida em 4 grupos sociais. Então, essa é a característica social. Nós temos aí os patrícios, que eram descendentes das famílias que fundaram Roma, né? Diziam ser descendentes das famílias que fundaram Roma, grandes proprietários de terra, que ajudavam os reis a governar. Haviam também os clientes, que eram grandes comerciantes intelectuais, que trabalhavam na administração pública para os patrícios, né? E esses aí, por isso, tinham alguns benefícios. Haviam os plebeus, que eram o povo, né, composto aí por artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, e era gente que não tinha direito político. Na base da sociedade romana, haviam aí os escravos. Quem eram esses escravos? Prisioneiros de guerra e endividados. Então, né, não tinha SPC na época. Você ficou devendo, você virava escravo, ou se, né, você tivesse a falta de sorte do seu país ser invadido por Roma, você se tornava escravo. Né? Houve uma guerra, você estava na guerra contra Roma, você se tornava escravo de Roma. Então, estas são as principais características, né, da sociedade no período da monarquia. Com o tempo, nós vamos ter que existirão rupturas aí. E principalmente porque houve ruptura entre rei, né, o rei e os patrícios. E em 509 a.C., nós vamos ter o período aí, iniciando o período da República Romana. É importante nós observarmos esse conceito de república, porque esse res pública significa da coisa do povo, né? das coisas públicas. Então, tratam-se das coisas públicas. Talvez a ideia que nós temos, né, contemporânea, a ideia que nós tenhamos de república e de democracia seja uma coisa mais ampla do que nos é apresentado aqui, né, nessa questão de Roma Antiga e, como vocês viram também, na semana passada, na questão de Grécia, né, a questão da democracia, nós estamos falando da república, que também tem essa característica. Nesse momento, nós temos aí que os patrícios tomam o poder. Okay? Aquela classe latifundiária grande, né, grandes donos de terra, eles vão fazer, eles vão criar um conselho dos 100 cidadãos que se chamará Senado. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Senado. Esse Senado seria responsável pela criação das leis. O que acontece? Os patrícios estão no poder, eles vão trabalhar para favorecer a classe dos patrícios. Então, nesse período, houve um aumento muito forte das desigualdades sociais, porque os patrícios aumentaram seu poder político e também o seu poder econômico, por sua vez. Isso causou revolta entre os plebeus, ok? Então, os plebeus, eles vão se revoltar, eles vão se voltar contra os patrícios e vão conseguir aí conquistar alguns direitos. Dentre eles, né, eles vão conquistar a questão aí dos tribunos da plebe, que seria aí a participação, o direito à participação política por parte, né, dos plebeus, e também nós vamos ter aí as leis das 12 tábuas. O que eram essas leis das 12 tábuas? Eram leis que foram escritas em pedras, né, dando mais transparência às leis aí essenciais de Roma.
Então, nós temos aí nesse período da República, nós vamos dar aí também eu vou dar algumas explicações ainda posteriormente sobre esta questão da República de Roma, mas basicamente esse período, essa é a característica desse período, ok? Com a República Romana, nós vamos ter aí um período também de crescimento. E isso vai culminar com o início do período do Império Romano, que iniciou-se aí em 44 a.C. Houve um período aí de grande disputa de poder dentro aí do contexto de Roma. Não vou pormenorizar, porque é coisa que não será necessária, mas é bastante interessante vocês pesquisarem mais detalhadamente a respeito disso. Depois que nós temos esse período republicano, Otávio assumirá o poder, tornando-se imperador de Roma e recebendo o nome aí também de Augusto. Então nós vamos ter o primeiro imperador de Roma. Esse período de império, os romanos eles vão expandir o seu território, né, conquistando aí terras no norte da África, no Oriente Médio. Então eles expandirão bastante esse território. Eles terão aí um exército bastante temido, né, e por diversos povos, e eles também criarão muitas estradas para facilitar aí o transporte de pessoas e de mercadorias. É interessante que existe um ditado popular, um adágio aí popular, que diz que todos os caminhos levam a Roma. O que significa isso? É uma referência a esse número de estradas, né, esse número expressivo de estradas que foram feitas em direção a Roma. Então, é bastante importante nós entendermos essas origens das coisas que são bastante curiosas. Posteriormente, nós vamos trabalhar um pouco sobre a crise do Império Romano. Então, né, o Império Romano ele se divide e entra em crise já no século, né, a partir do século I depois de Cristo, e vai, né, cair no século V depois de Cristo, mas isso é assunto para outra aula. Nós não vamos tratar disso. Então, vamos compreender um pouco como eram as instituições na República de Roma. Então, como nós dissemos, em 509 a.C., o Senado assumiu o poder em Roma e criou uma nova forma de governar, chamada República. O poder não estaria concentrado somente na mão de uma pessoa, mas de vários cidadãos patrícios. É importante deixar aí os patrícios em evidência, ok? Eles exerciam poder. Né? A sociedade política passou a ser dividida. Então, nós temos aí uma divisão nessa sociedade política aí. E, em primeiro lugar, estão os cônsules, que eram aqueles que presidiam o Senado e comandavam o exército em tempos de guerra. A função era exercida por 2 cônsules escolhidos pelo Senado. Eles governavam aí por cerca de 1 ano. Os pretores eram magistrados responsáveis pela aplicação da justiça. Seria mais ou menos aí, né, juízes, um poder judiciário. Né? Os edis eram responsáveis pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura, jogos públicos, dentre outros. Né? Basicamente é isso, aquilo que é de ordem prática, né? Seria o
que nós temos hoje dentro aí do nosso contexto atual, uma secretaria de obras, ok? Haviam também os censores, responsáveis pela contagem da população e pela fiscalização dos serviços públicos. Os censores, né? Nós temos essa coisa aí, esse nome aí quando nós falamos de censo, né? 2020 haveria de ter censo, né? O censo de 2020 do IBGE. O que é o censo? É você contar a população, né? Saber fazer aí um levantamento da população de um determinado país. E isso existia na Roma Antiga. E havia também os questores, que eram responsáveis pela guarda do tesouro público. Então, esses eram aí os órgãos aí dentro da República de Roma. Isso nós finalizamos aquilo que nós deveríamos falar sobre a Roma Antiga no aspecto político. Vamos para as atividades. Prestem bastante atenção. Na primeira pergunta, na primeira atividade, vocês vão falar sobre a origem de Roma. Vocês vão explicar a diferença entre as duas versões. A versão da mitologia e a versão dos historiadores. Na número 2, vocês vão completar esse quadro. E, na verdade, é mais fácil que vocês façam no caderno de vocês, porque eu creio que não caberá nesse quadro, se você está com o PET impresso, faça no caderno de você, colocando as principais características de cada período, da monarquia, da república e do império. Ok? Vamos para a próxima. Na terceira, vocês vão fazer uma pesquisa na internet a respeito da República no Brasil. E vocês farão uma comparação da República e do Senado na Roma Antiga e no Brasil. Então, de um lado você vai colocar como era na Roma Antiga, do outro você vai colocar como é hoje no Brasil. Ok? Nós vamos finalizar estas atividades dessa semana 4 com a número 3. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Deus abençoe você. Boa semana e bons estudos.